Até eu pedi para a Elinha me dar um auxílio ali, mas nós vamos ler então, Atos 16 e 16. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, ele na mesma hora saiu e a moça ficou liberta. Essa é a primeira parte desse texto aqui em Atos. Para onde iam o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo e Silas? O versículo 16, iam para o lugar da oração. E é muito interessante, quando você faz um propósito de servir a Deus, de fazer um jejum, de buscar mais o Senhor, algo acontece nesse percurso. O apóstolo Paulo e Silas foram interrompidos, neste momento, por vários dias. Aquela moça endemoniada ficou perturbando, até que ele disse: em nome de Jesus Cristo, sai! E aquele demônio saiu. Só que até aqui a gente poderia pregar uma mensagem nesse texto aqui, mas nós vamos ver a segunda parte. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem uma consequência. E quando essa consequência tem uma concordância, tem a unidade, tem a harmonia. Nós sabemos que eram apenas 2 servos de Deus, Paulo e Silas, mas havia uma concordância, uma unidade entre os 2. E quando nós vamos ler agora, pedir para a Elinha ler, o versículo 19 até o versículo 26, que é a consequência que houve. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites com varas, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Os irmãos querem sentar? Pode ficar à vontade, né? Se quiser sentar. Amém? Então, irmãos, olha aqui. O versículo 21, eles falaram uma palavra, aliás, o versículo 20, levando-o aos, aqui diz, prétores, disseram: estes homens são judeus. Aliás, são judeus e perturbam a nossa cidade. Irmãos, eles não eram judeus, nem Paulo e nem Silas. Eles eram cidadãos romanos. Neste momento, aí é que está
Quando nós temos uma concordância, uma unidade e uma harmonia, nós temos discernimento. Os dois, um podia dizer, não vão nos apedrejar, nós somos cidadãos romanos. Muitas vezes, irmãos, nós não deixamos Deus usar a nossa vida, porque nós queremos argumentar. Você já viu uma criança argumentando quando ela quer algo? E a criança vai e quer aquilo, e aí você sabe, muitas vezes nós somos criança espiritualmente, argumentando ao Senhor, porque eu sou isso, Senhor, eu estou sentindo isso, Senhor, eu não tenho condições, sabe? Mas naquele momento, Paulo e Silas não argumentaram nada. Certamente eles ficaram, naquele momento, naquela praça, eles apanharam muito. E como se não bastasse, levaram eles para o cárcere. E lá colocaram eles num lugar muito, muito seguro. E colocaram os seus pés no tronco. Tudo isso. E quem sabe, o que Deus quer com nós aqui? O que Deus quer? Aquela moça foi liberta. E qual o propósito do Senhor neste momento? Sabe o que eles começaram a fazer? Cantar e louvar a Deus. Eu creio que está aqui no versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Quando houve aquele terremoto, porque eles estavam cantando e louvando ao nome do Senhor à meia-noite, houve aquele terremoto e diz que os alicerces daquela prisão foi abalada e todas as portas se abriram. Mas olha só o que aconteceu, não foi somente as portas que se abriram, as correntes dos presos se soltaram. Foi realmente o mover de Deus. Agora, eu anotei alguma coisa aqui, que diz assim, parece que Paulo exerceu algum tipo de autoridade sobre as outras pessoas. Porque quando o carcereiro puxou a espada e ia suicidar-se, Paulo disse assim, no versículo 28, Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Gente, nesse momento, portas abertas, correntes, né? Talvez muitos presos, é a nossa hora de fugir. Mas Paulo diz, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Olha só, quando nós não argumentamos, mas deixamos Deus usar a nossa vida, o que acontece? Mas não para só aqui. Continua o texto dizendo assim, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Agora vem um versículo que todos conhecem. Só esse versículo dá uma mensagem. Nós podemos ler juntos. Versículo 31. Responderam-lhes, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus por isso. Quem sabe foi para isso que eles ficaram calados. Quem sabe foi para isso que Deus não permitiu que eles falassem que eles eram cidadãos romanos. E aí chega na hora, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E será que foi salvo? Gente, na mesma noite. Na mesma noite. Aí segue aqui o 32. Eles pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi batizado
ele e todos os seus. Isso está falando do carcereiro. 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. E com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Toda a casa daquele carcereiro foi encontrada por Jesus, através da mensagem de Paulo e Silas. Foi salvo toda a família. Se eu parasse aqui, essa mensagem já foi uma grande vitória. A vitória daquela moça liberta daqueles espíritos de adivinho. Esse carcereiro não se matou. Não te faça nenhum mal. Todos estamos aqui. Agora ele salvo, batizado, ele e todos da sua casa. Glória a Deus por isso, mas não termina só aqui. Tem mais bênção. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam para fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E, vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. Essa conclusão aqui é muito linda. Chegou o momento de falar. Tem um momento de argumentar. O texto aqui no versículo 35 diz: quando amanheceu, os oficiais da justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Certamente eles ficaram sabendo que eles eram cidadãos romanos. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Eles mandaram, que vocês podem ir embora, e ele diz: agora, pois, ide em paz. Versículo 37. Preste atenção, irmãos. No versículo 37, que Paulo diz assim, Paulo, porém, replicou: sem ter havido processo algum contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos para fora? Não, não é assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Chegou o momento de argumentar. Tudo, o plano de Deus na vida deles já estava feito. A família já tinha sido salva. Todos aqueles presos ouviram a palavra. Ouviram os louvores, que diz a palavra, nós lemos que enquanto eles cantavam louvores a Deus, todos os presos ouviam. Olha que lindo, irmãos. Quando nós deixamos os nossos argumentos, as nossas desculpas, mas deixamos Deus usar a nossa vida. Agora chegou o momento que eles descobriram que eles eram cidadãos romanos, então eles não poderiam ter feito aquilo. Aí Paulo diz: agora venham eles mesmos. E eles vieram e pediram desculpas. Está aqui no versículo 38. E os oficiais da justiça comunicaram isso e ficaram possuídos de grande temor. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhe pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que lhe retirassem da cidade. Tendo-se retirado,
do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo seus irmãos, os confortaram. Então partiram. Aí eles vão lá, por favor, desculpa, foi mal. Mas a família já tinha sido salva. O projeto de Deus já estava concluído. Por isso, amados, que às vezes nós temos que ler o texto, ler o contexto e ver o que Deus está fazendo. Hoje, no nosso contexto, amados, quando nós estamos em concordância, estamos em unidade, estamos em harmonia, as coisas acontecem. E durante a semana eu lembro, eu li essa Bíblia aqui, até estava mostrando para o Felício, eu li essa Bíblia aqui, a Bíblia da CBN 2019, eu li toda ela. E essa semana eu lembrava de um versículo, onde dizia assim, pode salvar 1000, e 2 pode salvar 10.000. E aí, Senhor, e aí, aonde está esse versículo? E hoje, quando eu fiz a minha meditação, lendo, ouvindo Deus a cada manhã, o versículo está lá. Você pode abrir, que eu quero fazer essa conclusão em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 30. Olha, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não somente soma. O certo seria 1000, né? Pode salvar 1000 e 2.000. Mas não, nós servimos um Deus que multiplica. E diz assim, como poderia um só homem perseguir 1000? Ou 2 porem em fuga 10.000? Lá em Deuteronômio 32 e 30. E aqui nós lendo essa reflexão aqui, veja a concordância. A concordância é tão poderosa que um princípio é um princípio de multiplicação e não de soma. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, preste bem atenção. Vocês já viram na vida de 2 pessoas, ali estava Paulo e Silas, em concordância um com o outro. Um cantava, o outro cantava. O outro ficou caladinho, podia dizer que era cidadão romano, o outro também ficou caladinho. Um apanhou, o outro também. Entendeu? Havia uma concordância. E olha o que Deus faz na vida daqueles homens, usando eles poderosamente nas mãos poderosas de Deus para a salvação, cumprindo o propósito. Lembra, ninguém faz nada sozinho. Deus nos chamou para andar em comunhão um com o outro. Mesmo que estamos nessa pandemia, mesmo que a ordem é ficar em casa, mesmo que a ordem é para nós manter distância, mas nós não precisamos ter distância de orar uns pelos outros. Aleluia! Olha a situação dos homens de Deus. Os pés estavam naquele tronco, mas eles não deixaram de orar e de cantar louvores. Mesmo com muitas feridas, eles não deixaram. E nós olhando para nós, como nós temos argumentos. Como nós argumentamos para falar de Jesus para uma pessoa. Como nós argumentamos para dizer, em nome de Jesus, liberta essa jovem. Eles iam para o lugar da oração, cheio do poder de Deus. Eu creio, amados, que hoje na ceia é o momento de nós perguntar a nós mesmos, Senhor, o que eu estou fazendo? Quase 6 meses de pandemia. O que eu fiz, Senhor? O que eu tenho feito? Quantos livros eu tenho lido? Qual é o tempo da minha meditação? Agora, quando o Felipe falou, manda uma mensagem para alguém. É uma ferramenta poderosa que você tem nas mãos, que é o celular. É uma ferramenta poderosa que eu tenho nas minhas mãos. E que eu posso usar essa ferramenta para dizer, Jesus te ama. Falar do amor de Deus, interceder pela família. Mandar uma mensagem. Deus tocou no meu coração, foi na quinta-feira, de mandar uma mensagem para uma prima minha em Mondaí, Santa Catarina. Lá no oeste de Santa Catarina.
E ela diz: Genesi, nós precisamos muito de oração. E aí já começamos a orar e tudo. Às vezes Deus coloca na tua mente uma pessoa, é para te orar. Entra em contato. Não argumenta, mas faz o que o Senhor manda. Amém, amados? Glória a Deus. E que nós possamos unidos, em concordância, em unidade, em harmonia, fazer a obra de Deus. Sem dar desculpas, sem argumentar. Eu poderia argumentar tanta coisa quando o pastor pediu para pregar. Eu podia argumentar tantas coisas. Né? Um pastor, outro pastor, o irmão ali que prega uma palavra, né? Glória a Deus, ungida pelo Espírito de Deus. Eu poderia argumentar. Mas, querido, quando é para você a palavra, é para você. Não argumenta. Te coloca. O servo não questiona, ele obedece. Amém? Que nós venhamos obedecer. Estar atento para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A unidade ordena a bênção de Deus. E a bênção de Deus gera multiplicação. Fica com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.